Boa noite. Meu nome é Lucinéia e o nosso artigo é Efeito de um programa de treinamento de força na aptidão física, funcional e comportamental de idosos praticantes de musculação. Introdução. O processo de envelhecimento é natural a todo ser humano e decorre da perda física das funções. Nós sabemos que o envelhecimento ele está associado a essa perda das capacidades motoras, físicas e motoras, e sendo assim um fator de grande risco. E também ele causa dependência física. É um processo dinâmico, progressivo, irreversível e natural. Ao longo prazo, esses processos degenerativos, eles trazem efeitos deletérios. Durante o processo, o idoso apresenta diminuição na resistência física. Ele torna-se dependente e aos poucos ele perde autonomia. Aumento da massa corporal, da gordura corporal e redução da massa magra. Nós sabemos que o aumento da gordura corporal, ele traz várias doenças, né? E as mais comuns são a diabetes de mellitus, né? Diabetes e pressão arterial. E afeta o sistema neuromuscular. Aí, com o tempo, sarcopenia e enfim. Benefícios da prática dos exercícios. A diminuição do risco de quedas. Consequentemente, de fraturas, e nós sabemos que em idosos alguns tipos de fraturas podem ser fatal, né? Como a do fêmur. Previne doenças. As mais comuns, hipertensão, osteoporose, artrite e depressão. Porque como o idoso ele vai se sentindo incapaz, uma pessoa que sempre foi ativa, aos poucos vai ficando tentando coisas práticas fazer e nota que vai perdendo a força, vai perdendo a autonomia, isso tende a levar à depressão. Diminui a taxa de gordura e perfil lipídico, melhora as capacidades físicas, força, equilíbrio e coordenação motora. Estudo. A pesquisa foi de caráter longitudinal, quantitativa, descritiva. Foram 24 sessões com idosos, voluntários e a todo tempo acompanhados por pesquisador. Sendo que esse estudo já tinha sido feita uma prévia dele em 2015 e foram convidados 12 idosos sem limitações físicas e já matriculados em musculação, em atividade física. Das variáveis: aptidão física, composição corporal, índice de massa corporal, relação cintura-quadril. Boa noite. Continuando aqui sobre o nosso artigo, eu vou falar um pouco aqui sobre as fontes de dados, mensurações. Foi avaliado a aptidão física funcional, composição corporal, relação cintura-quadril. O teste de aptidão física funcional foi através do banco de Wells, o teste de sentar e levantar, levantar e andar, sentar e alcançar. A composição corporal foi através do IMC e também nas medidas da cintura e quadril foi observado o risco de doenças cardiovasculares. Foi um programa de duração de 24 sessões, 3 vezes por semana. Essas intervenções duravam em torno de 50 minutos. Eram 3 séries de 15 repetições com intervalos de 90 segundos entre as séries. Os participantes foram 9 idosos ativos, praticantes de musculação. As variáveis que foram utilizadas aqui para o teste de sentar era o índice esperado para cada idade. Dentro desse índice foi avaliado cada idoso no teste de sentar e levantar. Os dados descritivos do estudo mostram a quantidade de participantes em relação ao sexo feminino e masculino
Então obtivemos uma quantidade de 55,6% do sexo masculino e 44,4% do sexo feminino. A média de idade de 67 anos. O estudo ele foi feito com um público igual ou maior que 60 anos. Em relação à renda, que foi algo que foi perguntado também, 55,6% declararam receber entre 8 e 10 salários mínimos. Aqui estamos com as tabelas de resultados do estudo, as características socioeconômicas e demográficas dos idosos. Sexo masculino era 5, feminino era 4, etnia 8 branco, 1 pardo, 7 eram casados, 2 eram viúvos. Passando para o lado, temos uma tabela de variáveis de pré e pós-intervenção, e com a média e desvio padrão. Então aqui o IMC, a média era 27,41, após a intervenção caiu para 27,23, o percentual de gordura era 29,48, caiu para 28,50, em relação cintura quadril de 0,88 para 0,87, de média, perímetro abdominal de 95 para 94,94, flexibilidade de 23,67 para 28,33. Um dos índices que obtiveram grande destaque foi a flexibilidade e o levantar da cadeira, que obtiveram índices assim bem significantes para esses idosos, que evita o risco de quedas, tal, essa flexibilidade, essa mobilidade de sentar e levantar. Então foi algo assim que teve uma importância muito grande, mas o estudo, ele também ali na discussão foi mostrado que temos que fazer mais estudos parecidos, porque a quantidade de idosos não era tão significante, só 9 idosos que foram estudados. Então, através disso, vendo essas melhorias que essa intervenção de apenas 24 sessões de treino foi feita na vida desses idosos, podemos entender que uma intervenção de maior período pode trazer bem mais benefícios para a vida de todos eles. O tempo é muito curto para explicar tudo sobre o artigo, mas eu deixo aberto aqui para qualquer dúvida que surgiu sobre o estudo, que venham perguntar, que a gente vai estar pronto para responder.